Boa noite, estamos nós aqui de novo, né, com mais uma aula do nosso curso de Educação Continuada. Né. Hoje vai ser a vez do Dr. Marcondes, grande Dr. Marcondes, dispensa apresentações, né, de Marcondes? Excepcional, né, neurologista, neurofisiologista clínico, responsável pelo serviço da Unicamp, e né, vai nos brindar com uma palestra sobre genética e neurofisiologia clínica da esclerose amiotrófica. E não podia deixar de ser, a doutora Liamara vai fazer a moderação, não podia ser mais adequado. Né? Se o Fernando quiser acrescentar mais alguma coisa, já que ele é o coordenador da Eletromio, senão... Não, eu tinha aqui comentado que antes de começarmos a gravar, não é que o meu contato aqui com isso, não é, quer dizer, com genética, né, da esclerose lateral amiotrófica, foi exatamente no ano que saiu um artigo vinculando uma enzima, a SOD1, né, a esclerose lateral amiotrófica, e que isso, um pouco depois, viu-se que não havia uma correlação exata entre atividade enzimática e a gravidade do fenótipo, não é? Então, isso foi um banho de água fria, e houve um intervalo de quase 30 anos, não é? Para esse meu súbito interesse na genética outra vez, por causa de um quadro clínico de uma paciente há pouco tempo. Né? Então, aí eu vi que eu tinha que estudar, aí falei, olha só, Lia, o que você acha aí de colocarmos esse tema aí? Ela se concordou enfaticamente, indicou também o Marcondes, aí a gente fez, não é, uma combinação, e aí, bom, é isso, e ele vai ter esse ato heróico de nos explicar em 1 hora uma coisa um pouco complicada, né? Tá bom? Então, boa noite. Vamos lá. E deixa eu só falar, na verdade é isso que a gente estava falando, né? Tem esses desafios, né, diagnósticos, né, ainda mais com a genética junto, e os vários fenótipos, né, da doença do neuromotor, né, na esclerose lateral amiotrófica, e principalmente com essa nuance, né, com demência frontotemporal, com miosite por constituição, né? Então tem um monte de diagnóstico sobreposto aí. E aí é isso. Obrigada pelo convite, Fernando, para a gente apresentar essa aula, eu e o Dr. Marcondes. E o Dr. Marcondes é professor... A gente que agradece. Do Departamento de Neurologia da Unicamp e é responsável pelo setor, né, de doenças neuromusculares e neurogenética da Unicamp. Então, vamos lá, Dr. Marcondes. Bom, gente, boa noite a todos aí, né? Obrigado aí pelo convite, né? O professor Alexandre Lamy, o Fernando, a Lia, né? Para mim é um prazer participar aqui dessa atividade. Confesso que é meio desafiador, né? Tentar realmente mesclar essas duas coisas. Mas são duas coisas que eu particularmente gosto muito. A gente tem procurado fazer alguma coisa aqui na Unicamp, né, nessa área. Então, vamos tentar ver se a gente consegue trazer um pouquinho isso daí, né, gente? Eu vou compartilhar aqui os slides. Deixa eu ver se vai dar certo. Gente, deu certo aí que eu não estou conseguindo enxergar? Deu certo? Sim. Então, tá jóia. Vamos começar, então. Perguntas pelo chat, bom, tá? Então, a proposta dessa aula hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa interface entre genética e neurofisiologia clínica, né, no contexto da ELA, fundamentalmente, mas também eu vou entrar um pouquinho em algumas variantes aí, né, algumas doenças que estão dentro desse grande grupo, tá certo? Aqui estão os meus conflitos de interesse, né, e aqui, gente, seria o que eu mais ou menos pensei em termos de agenda para falar hoje, né, começar falando um pouquinho das doenças, né, obviamente falando da ELA e falando também de algumas outras variantes, algumas formas aí que eu acho que fazem diagnóstico diferencial e chegam para a gente, né, eventualmente. A questão da abordagem clínica eletrofisiológica, né, trazer alguns casos ilustrativos e, no final, encerrar com algumas conclusões, né. Então, acho que a ideia é que a gente vá num crescendo aí, tá certo? Vamos tentar, né, trazer esses pontos aí que eu acho mais importantes.
Bom, então, o tema que vai ser objeto de discussão hoje, gente, é falar um pouquinho sobre, na verdade, um grupo de doenças, né, que tem enfim, característica comum, básica, né, a morte prematura dos neurônios motores na medula espinhal, no tronco encefálico e no córtex cerebral. Então, nós estamos falando das doenças do neurônio motor, né, que tem como sintoma-chave universal a todas elas a fraqueza muscular, né, mas que, como a gente bem sabe, na verdade, existem várias etiologias aí que acabam entrando dentro desse grande grupo, né? Condições infecciosas, né? Pólio, para falar aqui de uma situação histórica, né? Os quadros degenerativos e genéticos, que são, na prática nossa do dia a dia, né, a causa número 1. Obviamente que dentro desse grande grupo, né, gente, todos nós aqui que fazemos eletromiografia, vivenciamos aí no dia a dia a questão da ELA, né? A ELA, enfim, é a doença do neurônio motor mais relevante em populações adultas, né? Descrita pelo pai da neurologia, pelo Charcot, né, no final do século XIX, né, na Salpêtrière. E, enfim, né, hoje a gente sabe que ela representa a terceira doença neurodegenerativa mais comum, ficando atrás aí da doença de Alzheimer e da doença de Parkinson, né? Tem uma característica do ponto de vista patológico, né, que foi inclusive o que permitiu o Charcot a fazer a descrição, né, que é o acometimento simultâneo, né, de primeiro e segundo neurônios motores, né, e, portanto, levando, do ponto de vista clínico, como todos sabemos aqui, né, a combinação de sinais piramidais, por um lado, e sinais periféricos do outro, muitas vezes, né, dentro do mesmo segmento corporal, né, num braço ou numa perna, você vai ter essas duas coisas combinadas. Então, graficamente, né, gente, é isso aqui que caracteriza a ELA, né, esse acometimento aí síncrono, né, de vias piramidais, né, e também da via que sai a partir dos neurônios motores inferiores da medula e do bulbo espinhal, né. Do ponto de vista microestrutural, ou seja, do ponto de vista de anatomia patológica, gente, isso aqui é uma coisa importante lembrar, né. Então, assim, a maior parte das doenças neurodegenerativas, elas são entendidas hoje como sendo doenças de proteína, né, em que a gente acaba tendo, na verdade, uma dobradura aberrante de uma proteína, e isso desencadeia uma cascata bioquímica que vai levando àquela morte neuronal. E no caso da ELA, gente, não é diferente, né? Então, a ELA, ela tem como assinatura microestrutural essas inclusões aí citoplasmáticas da proteína TDP43, né? Então, observem que nessas duas figurinhas, né, de microscopia de fluorescência, gente, a figura da esquerda, vocês veem, então, um neurônio, tá certo? E a marcação vermelha, ela é muito intensa no núcleo. Isso aqui é o padrão normal, né? Porque essa proteína TDP43 é um fator de transcrição nuclear, e por essa razão ela deve estar dentro do núcleo para ajudar no processo de síntese de RNA, né? Nos doentes com ela, o que acontece? Essa proteína, ela continua sendo produzida, mas ela acaba saindo, como vocês veem na figura ao lado, do núcleo e se distribui nesses focos, nesses pontinhos brilhantes aí no citoplasma. Então, essa é uma característica universal em praticamente todos os pacientes com ela, né? Essa má localização do TDP43, e uma coisa importante é que essa assinatura, né, vamos dizer, anatomopatológica, é a mesma que a gente encontra em boa parte dos doentes que têm demência frontotemporal. Então, daí, né, já fica mais ou menos claro para a gente essa interseção, que hoje é uma coisa muito clássica, né, entre ela e demência frontotemporal, né. Bom, agora entrando um pouquinho no tema que eu acho que vai ser mais interessante na aula, gente, é a questão da genética de ELA, né. Então, quando a gente fala de genética de ELA, o primeiro conceito que deve ser lembrado aqui para vocês é a questão da classificação em ELA familiar, né, e ELA esporádica, tá, gente? Então, a ELA familiar, como vocês veem aqui no slide, ela representa 10% de todos os pacientes que têm ELA, tá? E o que a gente está falando aqui? De doenças monogênicas, ou seja, são pacientes, geralmente jovens, né, que têm uma alteração genética que vai levar ao aparecimento da ELA, independente de fatores ambientais, de estilo de vida e de uma série de situações. Então, é basicamente uma variante genética que é forte o suficiente para causar a doença, né? E é importante entender que a maior parte dessas formas de ELA familiar, elas têm uma herança autossômica dominante, né? Portanto, o indivíduo afetado, ele tem uma chance de 50% de transmitir isso, né, para cada um dos seus descendentes. Então, a história da descoberta dos genes de ELA familiar, ela remonta ao ano de 93, 94, né, quando o Robert Brown, lá em Boston, descobriu o gene só de um, né, que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, o Fernando comentou, e a partir daí, então, a gente teve um processo, né, que no começo foi lento. Observem que, assim, ao longo de 1994 até basicamente 2004,
a gente teve aí poucos genes sendo descobertos, mas notem que a partir dos anos aí 2010 em diante, curiosamente, com o aparecimento das tecnologias genéticas avançadas, né, exoma, genoma e assim por diante, então a quantidade de genes ligados com ela familiar explodiu, né? E hoje a gente está falando de pelo menos aí diferentes 30 tipos de genes cujas mutações já foram associadas com ela familiar, né? No Brasil, gente, a gente teve a oportunidade de conduzir um estudo, né, que a gente coordenou aqui na Unicamp. Isso aqui é uma publicação recente, né, do ano passado, de um aluno meu de mestrado, em que a gente teve a oportunidade de coletar material genético de famílias brasileiras com ela familiar. Então, aqui só entrou realmente pacientes que tinham, né, uma história familiar positiva para ela, tudo. Então, pacientes aqui do Sudeste, pacientes do Sul, de Santa Catarina, pacientes do Maria Emília lá de Natal, enfim, a gente teve a oportunidade de pegar essa coorte toda, e esses pacientes foram, então, feita uma triagem, né, eu diria completa, porque incluiu a triagem para a expansão genética do C9orf, seguido, né, pelo sequenciamento completo do exome. E aqui, gente, nesse gráfico de pizza, a gente tem mais ou menos assim um retrato do que a gente encontrou, né? Então, alguns dados mais importantes para vocês guardarem, assim, como principal. Então, vejo que 25% dos pacientes permaneceram ainda com diagnóstico em aberto, ou seja, 1/4 dos pacientes brasileiros com ela familiar ainda não se sabe qual é o gene envolvido. E dentro dos genes que foram mapeados, 2 realmente se destacam e sozinhos, ó, correspondem a praticamente metade de todos os casos aqui na região no Brasil. O VAPB, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, ao longo da aula, e o segundo gene, né, que é o gene chamado de C9orf72. Esse gene, na verdade, é o gene mais comum, né, em coortes aí europeias e americanas. Então, aqui no Brasil é curioso, né, o VAPB acaba sendo mais frequente, mas o C9 vem em seguida. E aí, quer dizer, saindo desses 2 que são os principais, a gente vai ter outros 3 aí que também merecem destaque, né? Então, só de um com 7% das famílias, o TARD-BP com 5%, e a anexina e o FUS aí com em torno de 4% dos casos, tá? Bom, agora é importante entender que quando a gente fala de ela esporádica, né, que é a maior parte dos casos que a gente vê no dia a dia, que são os 90%, na verdade, para esses pacientes, gente, a genética ela também tem um papel, né? Só que aqui num contexto que a gente chama de doença poligênica ou doença complexa. O que é isso? Então, a gente entende hoje a ela esporádica como sendo uma doença que, na verdade, ela tem uma predisposição genética, ou seja, as pessoas que desenvolvem ela, elas aparentemente têm um background genético que predispõe ao aparecimento da doença, só que esse background genético de predisposição, ele sozinho não é capaz de causar doença. Então, há necessidade de vir a interação de fatores ambientais, estilo de vida, né, e condições de vida, e essa interação de genes de predisposição com fatores ambientais é que vai levar a doença na maior parte dos pacientes, né? Então, um esforço muito grande que tem ocorrido em termos de pesquisa genética em ela é identificar não apenas os genes das formas familiares que a gente acabou de ver, mas também identificar essas variantes genéticas aí que acabam aumentando a predisposição para isso e definiria para a gente um grupo de risco específico para aparecimento da ELA. Então, enfim, essa questão de genes de predisposição, isso tem aparecido na literatura, né? Eu vou citar aqui basicamente uma situação que eu acho que é importante, né? Que é o gene da ataxina 2. Então, aqui alguns devem lembrar, né? A ataxina 2 é o gene que causa uma doença chamada ataxia espinocerebelar do tipo 2. É uma doença por expansão, né? De um trinucleotídeo, um CAG, né? E o que é que se descobriu, né? Quer dizer, se descobriu que esse mesmo gene, ele está associado também com o risco aumentado de ELA. Isso aqui, de novo, é um trabalho que a gente teve a oportunidade de conduzir, junto com o professor Wilson e com outros colegas, o doutor Acari, né? O Maria Emília de Natal, o Rinaldo lá de Florianópolis, um grupo grande, né? Então, a gente observou o quê? Quer dizer, quando a gente comparou pacientes com ELA, aparentemente esporádicos, e com controles pareados por idade e sexo, a gente observou que alterações, que a gente chama de expansões intermediárias nesse gene da ataxina 2, elas aumentavam o risco de desenvolvimento de ELA ao longo da vida em cerca de 2,5 vezes, né, comparado com as pessoas que não tinham essa expansão, né? Então, é uma coisa interessante, e talvez o que a gente venha a ter no futuro, talvez não muito distante, é a possibilidade de identificar indivíduos de risco para o desenvolvimento da ELA a partir desse tipo de gene de predisposição, e a partir daí a gente ter uma conduta, né, algumas orientações, eventualmente, de natureza preventiva para esses pacientes, né? Então, uma coisa que eu acho que realmente vem crescendo muito. Bom, em relação à eletroneurografia da ELA, né, aqui eu acho que é chover um pouco no molhado, né, acho que todo mundo aqui está muito familiarizado com isso,
Mas para resumir a coisa numa frase, né, a característica básica da eletromiografia na ELA, né, na sua forma clássica, é o encontro, né, simultâneo de evidências de desnervação crônica, né, e de desnervação ativa, né. Então, essa combinação é o que a gente realmente usa, né, para formular o diagnóstico, então, de ELA, particularmente quando isso tem uma distribuição, né, difusa, multifocal, envolvendo vários miótomos aí no paciente, né. Então, de fato, né, a tradução assim, operacional dessa característica da ELA, ela vem a partir dos critérios de diagnóstico eletrofisiológico, aqui é a publicação clássica de 2008, né, que propõe, então, os critérios de Awage, né, que eu acho que, enfim, todo mundo aqui, de certa forma, está mais familiarizado, mas, basicamente, né, quer dizer, o que o critério de Awage propõe, né, em termos, assim, de modificação do critério anterior, é o escorial clássico, né, é a valorização das fasciculações, né, como tendo um valor aí, diagnóstico semelhante às fibrilações de ondas positivas, né? Então, esse é um ponto importante aí que veio a partir dos critérios de Awage. Nesse sentido, né, gente, uma coisa interessante é uma proposição bem recente, isso aqui é uma publicação do ano passado, né? Então, esse é um critério novo que vem sendo proposto aí por um grupo de autores, que são os chamados critérios de Gold Coast, né? Então, eventualmente, esses critérios talvez venham aí a substituir o Awage, né, que é o que a gente vem usando até então. E a proposta aqui do Gold Coast é simplificar, né, o diagnóstico da doença, e eles propõem, então, que a gente se baseie em 3 elementos fundamentais, né? Primeiro, a presença de um déficit motor progressivo, e esse caráter progressivo ele pode ser documentado tanto pela anamnese, né, pela história clínica, quanto pela avaliação, né, clínica, né, exame neurológico repetido, sendo fundamental, quer dizer, que houvesse uma normalidade prévia, né? E em termos de topografia de déficit, né, então a presença de disfunção de neurônio motor superior e inferior em pelo menos uma região do corpo, né, com disfunção de neurônio motor superior e neurônio motor inferior, observada na mesma região do corpo, se apenas uma região está afetada, ou, né, a disfunção de neurônio motor inferior em pelo menos 2 regiões do corpo. Então, observem que esse segundo critério, ele acaba contemplando, né, variantes de apresentação da ELA, como as formas flail, né, flail arm, flail leg, que nos critérios anteriores, elas nunca conseguiam chegar naquele critério diagnóstico definido, né, porque eles não tinham a evidência de neurônio motor superior, né. Então, esses critérios, eles, enfim, parecem realmente ser mais simples, simplificam o processo diagnóstico, e na comparação que esses autores aqui trazem, né, ele aparentemente ganha em termos de sensibilidade, em grande parte porque ele permite a inclusão aqui dessas formas aí de neurônio motor inferior predominante ou isolado, né, como é o caso das formas flail, né. Bom, agora quando a gente vai para outras doenças do neurônio motor, né, então o padrão da eletromiografia, ele pode, na verdade, ser um pouquinho distinto. E para entender esses padrões aí, né, em outras doenças do neurônio motor, é fundamental a gente lembrar que quando há uma denervação, né, ocasionada pela morte desses neurônios motores inferiores, então acabam acontecendo 2 fenômenos biológicos que acontecem meio que de maneira simultânea, né? De um lado, a desnervação da musculatura esquelética, né? E do outro lado, né, um processo de reinervação, ou seja, a emissão de brotamentos axonais a partir dos axônios que estão íntegros e que estão viáveis, né? Então, vejam, quer dizer, quando a gente tem uma situação em que a velocidade de morte neuronal, portanto, a desnervação ela é maior e mais intensa do que a reinervação, eu vou ter um exame de agulha em que é muito mais rico as fibrilações das positivas e acaba acontecendo uma remodelação pobre das unidades motoras, né? E, por outro lado, quando eu tenho um processo em que a desnervação ela acontece num ritmo mais lento, a gente acaba tendo um maior espaço para o processo de reinervação, então eu vou ter um padrão meio que ao contrário, né? Uma pobreza de sinais de desnervação ativa, né? Com ondas positivas e fibrilações, e por outro lado, eu vou ter potenciais de unidade motora muito remodelados, né? Então, do ponto de vista, assim, prático, então, a ideia que fica é o quê? Quer dizer, doenças do neurônio motor de evolução muito lenta, arrastada, como é o caso, por exemplo, a doença de Kennedy, da atrofia muscular espinhal do tipo 3, eu vou ter, então, um padrão de agulha, né, com pouca fibrilação ainda positiva e com uma remodelação muito nítida dos potenciais de unidade motora, né? Enquanto que em doenças em que o processo de morte neuronal é muito rápido, né, é o caso da ELA, como a gente já viu, e o caso, por exemplo, da atrofia muscular espinhal do tipo 1, né, dos bebês,
em que você vai ter um padrão inverso, né? Quer dizer, são potenciais de unidade motora com pouca remodelação, com mais rarefação, na verdade, e, por outro lado, com uma riqueza muito grande de sinais de denervação ativa, né? Uma coisa importante, né, em relação à questão da condução, né, que é o estudo, né, da condução motora, embora a gente saiba que se altera eventualmente nas doenças do neurônio motor, a gente vai ter a questão da reinervação, ela também pode interferir no CEMAP, né? Então, de novo, né, quer dizer, em doenças em que há uma denervação muito rápida, né, como é o caso da amígdala tipo 1, nós vamos ter uma situação em que não há tempo hábil para reinervação, então há uma queda do CEMAP, né? Tanto que em muitos estudos aí recentes, por exemplo, com atrofia muscular espinhal, tem se usado o CEMAP como, inclusive, um biomarcador para acompanhar esses bebês, né, nos estudos clínicos, por exemplo. E, por outro lado, né, nas formas de AME mais tardio, né, então você tem uma situação em que há, efetivamente, uma reinervação, e com isso o CEMAP acaba não caindo muito. Ele acaba, então, não sendo um marcador interessante para acompanhamento da progressão de doença. E aqui a gente teria que recorrer a ferramentas mais refinadas, como, por exemplo, o MUNI, MUNIX, né, e coisas dessa natureza. Bom, então, com essa introdução que a gente fez, eu vou agora tentar propor para vocês, gente, uma espécie de um fluxograma, né, um organograma aí, de como tentar abordar um paciente com doença do neurônio motor. Então, acho que a primeira chave de diagnóstico diferencial é identificar o padrão, o perfil de início, né, a topografia de início dos sinais e sintomas. Obviamente que eu vou ter, de um lado, as formas bulbares e faciais, né, então, acometimento, né, focal nessa região, em detrimento daquelas formas que têm início espinhal e, portanto, em membros, né. Então, nas formas bulbares e faciais, eu vou ter algumas condições que devem ser lembradas, tá certo? As elas bulbares, obviamente, e alguns síndromes que eu vou comentar com vocês, como é o caso da síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer e a síndrome Fosman, né? Então, vejam, quer dizer, o primeiro caso que eu trago para ilustrar esse grupo aí de início, vamos dizer, crânio-facial, é um caso nosso aqui do ambulatório, um homem de 56 anos, né? Procurou a gente com a queixa de fala enrolado, né? O exame clínico desse paciente era uma disartria, né? Claramente aí um padrão bulbar, né? Uma evolução de 9 meses, de alteração inicialmente da voz, e nos últimos 6 meses também com disfagia. E uma coisa que era marcante era que, embora tivesse pouco tempo de doença, uma perda ponderal muito marcante. Lembrem que isso é uma característica, né, própria das formas bulbares de Ela, em função desse quadro de disfagia proeminente. E é curioso que quando a gente o viu, né, no caso novo, esse paciente ele não tinha queixas em membros, de maneira geral, e nem tampouco tinha alterações no exame físico de membros, né. Uma coisa que era interessante, ele tinha um declínio cognitivo recente e uma inadequação de comportamento, né, um paciente um pouquinho com humor inadequado, né, com alguns comentários inapropriados. E uma característica importante desse paciente é que ele tinha um pai falecido relativamente jovem, na casa dos 50 e poucos anos de idade, com quadro demencial, né. Então, esse paciente, ele tinha um exame, né, uma eletromiografia com uma proeminência aí, como vocês veem, de atividade desnervativa né, atual, né, muito onda positiva, né. Esse aqui é um exame de musculatura de língua desse paciente, e surpreendentemente uma pobreza, né, de alterações. Ele tinha em alguns músculos, em braço, em perna, mas nada que pudesse definir um critério formal na avaliação de membros, né. Então, esse é um tipo de paciente que acaba sendo desafiador, né, porque no primeiro momento esses pacientes têm uma doença muito focal, então você não preenche, né, por exemplo, o critério de Awage, né, o caso desse paciente, e paradoxalmente são pacientes que a gente deveria diagnosticar rapidamente, porque a gente sabe que são pacientes que têm um prognóstico pior, né. Bom, o fato é que esse nosso paciente acabou tendo um diagnóstico confirmado de uma forma bulbar, né, em função daquela história familiar que ele trazia, né, do pai com quadro demencial, e dele próprio ter sinais de disfunção aí cognitiva. A gente acabou testando esse paciente, fazendo um PCR, né, em tempo real, para pesquisar a expansão, né, a expansão de um pentanucleotídeo que causa, ligado com o gene C9orf, e de fato, o paciente ele tinha a expansão, portanto, a gente estava diante de um paciente com a ela bulbar, né, relacionada com o gene C9orf. Recordem, esse é o segundo gene mais comum aqui no Brasil, e é o gene mais comum, na verdade, em Europa e nos Estados Unidos. Então, dicas para pensar em C9orf. Do ponto de vista clínico, né, é a forma mais comum de ela familiar. Uma característica importante dessa forma de ela é o início bulbar. Então, ela tem uma clara predileção para a apresentação bulbar, tá certo? E associação com demência frontotemporal e com herança autossômica dominante.
Tá? Então, uma dica, né, essas formas bulbares de ELA, particularmente, né, quer dizer, quando tiver história familiar, né, ou associação com demência frontotemporal, então lembrar desse gene específico, e é um gene que o teste genético para ele exige uma avaliação específica, porque é uma expansão genética, né? Então ele não é capturado, por exemplo, em técnicas como painéis ou como sequenciamento do exome. Né? Bom, gente, ainda nesse grupo, né, de doenças do neurônio motor com acometimento mais, vamos dizer assim, crâniofacial, eu queria lembrar de uma outra condição que, a rigor, né, não é ela, tá certo? Mas que guarda várias semelhanças com ela. Então, é uma síndrome mais rara, chama síndrome de Fosman, né? A gente hoje, aqui em segmento, aqui no nosso serviço, a gente tem hoje 3 pacientes, né? E esse acrônimo, né, na verdade, se refere à descrição clínica da doença. Então, é Facial Onset Sensory and Motor Neuronopathy, ou seja, na verdade, uma dupla neuronopatia. A gente tem, na verdade, uma ganglionopatia sensitiva associada a uma doença do neurônio motor, mas que caprichosamente ela tem um padrão descendente. Então, ela começa na face e aí tende a ir descendo, né, quer dizer, para miótomos mais baixos aí de membros superiores e inferiores, tá? Uma característica muito marcante dessa condição, né, é a atrofia de musculatura da face, como vocês veem aqui. Então, temporais atrofiados, masseter atrofiado, né, quer dizer, muito marcante, né? E ela tem uma característica importante, né? Na verdade, ela também é uma doença ligada com a proteína TDP43, mas ao contrário da ela, tem uma evolução muito mais lenta, né? Os nossos casos aqui em segmento, um deles tem acho que 8 anos de follow-up, né? E clinicamente tá bem, né? Quer dizer, cadeirante, mas enfim, bem fora de ventilação. E a outra paciente que é um pouco mais jovem, acho que deve ter uns 6 anos de follow-up. Então, é claramente mais lento. E uma dica para pensar nessa forma, né? Quer dizer, obviamente, além da dica clínica, é a alteração na eletromiografia, né, do nervo facial, que não é uma coisa que seja tão comum na ELA, né? Quer dizer, é curioso, mas a ELA, geralmente, o facial não é tão alterado, e do trigêmeo. Então, o blink, frequentemente, ele se altera na síndrome de Fosman, né? Aqui é um dos nossos pacientes, observem que a gente tem uma alteração muito importante, né, com a abolição aí de um dos lados, né? E mesmo do outro lado, a gente tem alterações aí de latência e de amplitude. Então, a alteração do blink é uma dica, né, que pode nos fazer pensar na síndrome de Fosman num contexto de uma doença do neurônio motor mais craniano, né? Bom, por fim, a terceira condição que eu acho que merece também ser lembrada, de novo, não é ela exatamente essa doença, mas é uma doença que eu acho que merece, né, uma lembrança aqui, é a síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer, né, é o BVVL, como a gente chama, né. Então, qual que é a dica, né, uma doença do neurônio motor inferior, né, com acometimento muito importante, né, especialmente de face e de trigêmeo, né, mas que vem tipicamente associada com surdez neurosensorial, né. Então, é uma doença que afeta os nervos cranianos pontinos e bulbares, como vocês veem. É uma doença que caracteristicamente afeta mais indivíduos na fase pediátrica do que indivíduos adultos. E por que ela é tão importante? Apesar de muito rara, né, ela tem uma possibilidade de tratamento, é uma das poucas doenças do neurônio motor geneticamente determinadas que é possível de reversão. Por quê? Porque o substrato dessa doença, gente, na verdade, é alteração em 2 genes, né? Então, pode ser o SLCA52A2 e 52A3. Bom, o que é isso? São 2 proteínas que são expressas na membrana das células intestinais e que são responsáveis pela absorção da riboflavina, da vitamina B2, né? Então, na prática, o que a gente vê nesses doentes é uma repercussão neurológica da ausência, né, corporal da riboflavina, né? Então, isso leva a uma disfunção mitocondrial, né, porque a riboflavina, ela atua na fosforilação oxidativa, e a gente tem, então, essa degeneração de neurônios motores por conta disso. Então, é uma doença que, se diagnosticada em tempo hábil e instituída a reposição de vitamina B2 em doses altas, né, 15 a 30 miligramas por quilo, a gente tem a possibilidade não só de estabilização, mas efetivamente até de melhora desses pacientes, né? E em termos de eletromiografia, né, quer dizer, quando eu pensar nisso, qual a dica, né? Então, são 2. Uma denervação que é desproporcionalmente mais intensa em face e masseter, particularmente, e um achado interessante, que é a presença, além dos sinais de denervação crônica, né, de potenciais de unidade motora com característica miopática e musculatura axial, né, como, por exemplo, o reto abdominal, tá? Então, essas são dicas aí que fazem a gente pensar na possibilidade, então, dessa síndrome muito rara, mas potencialmente tratável, né, que é o Brown-Vialetto-Van Leer, né?
Muito bom. Então, agora a gente vai retomar aquele nosso slide do fluxograma, e eu vou, então, pular um pouquinho agora para as formas de apresentação espinhal, né? Então, quando a gente considera essas formas de apresentação espinhal, a gente precisa agora partir para uma segunda pergunta, né, para abrir o nosso flowchart. E a pergunta é se aqueles déficits são simétricos ou se eles são assimétricos, né? Então, quando eu tenho uma doença do neurônio motor de início espinhal e um padrão assimétrico, eu acho que resta para a gente aí, quer dizer, 3 grandes diagnósticos, né? A ela, na sua forma espinhal, a doença de Hirayama, né, ou atrofia monomélica benigna, né, do membro superior, e a poliomielite. Então, vejam, aqui eu vou falar um pouquinho sobre um outro caso, um caso ilustrativo aqui nosso do serviço. Então, esse era um paciente de 56 anos, né, que veio com fraqueza e dificuldade para falar, e esse quadro é interessante porque ele, na verdade, parecia ter um quadro em 2 tempos. Ele tinha uma história muito longa de 10 anos de evolução, de fraqueza e dificuldade para subir escadas, né, lentamente progressiva. Então, realmente lembrando, na verdade, aqui um quadro miopático, né, uma fraqueza proximal lentamente progressiva, mas que, curiosamente, a coisa parece que mudou de figura no último ano e passou a acontecer uma piora rápida, muito progressiva, e que se associou a um quadro de disartria grave, né, nesse período. Esse paciente, né, ele tinha uma característica interessante, ele tinha uma história familiar positiva, né, a mãe havia falecido com um quadro semelhante, e ele, na verdade, tem ainda 2 irmãos, né, vivos com um quadro semelhante, mas em relação àquele quadro lentamente progressivo de 10 anos de evolução, né. Bom, esse paciente, na triagem laboratorial inicial, gente, um CK aí, levemente alterado, em torno de 1.200, e uma estudo de condução sensitiva e motora absolutamente inocente, normal, né? Essa aqui, gente, é uma amostra, né, um traçado do exame de agulha desse paciente. Vejam o que vocês acham desse exame de agulha. Então, assim, o que nos chamou a atenção nesse traçado é a combinação, né, no mesma amostragem de potenciais remodelados, né, grandes, com potenciais com característica tipicamente miopático, né? E isso foi uma característica que se reproduziu em vários músculos que foram amostrados, né? Então, esse, de fato, né, era um paciente que tinha um quadro combinado, misto, né, de sinais de doença neurogênica crônica e de uma miopatia, né? Então, para encurtar a história, né, quer dizer, esse paciente, ele, na verdade, ele tinha um acometimento combinado, ele tinha uma miopatia realmente vacuolar associado com a ela, ou seja, ele tinha uma miopatia de evolução bem lenta e no último ano se sobrepôs um quadro de esclerose lateral amiotrófica familiar, né? Então, esse paciente pertence a uma das famílias que a gente teve a oportunidade de escrever no ano passado, né? A família 1, esse aqui, o caso índice, né? Esse indivíduo aqui, o indivíduo 5. Então, essas 3 famílias, né? 2 aqui de Campinas e uma de São Paulo, a gente teve a oportunidade de fazer um estudo genético molecular e encontramos um gene novo, né? Chamado anexina 11, né? O ANXA 11, e esse gene é um dos genes que pode causar o que a gente chama de fenótipos variados. Então, esse mesmo gene pode causar pode causar demência frontotemporal, pode causar miopatia vacuolar, como se fosse uma miosite por corpo de inclusão, né? E o processo básico que a gente observa é o quê? É uma proteína que sai, né, é produzida com defeito, ela acaba se dobrando de uma maneira aberrante, e ela então se agrega com a TDP43 dentro dos neurônios das células musculares, tá? Então, isso é interessante por quê? Porque amplia, né, o nosso entendimento da genética de ela. A gente sabe que hoje, né, existe o overlap com ela com o DFT, mas também deve ser entendido que há um overlap entre a ela e essas miopatias aí por acúmulo de proteína, né? Então, esse gene, a anexina, é um gene novo que a gente teve a oportunidade de descobrir, mas existem outros genes também importantes nesse sentido, como o caso do VCP, o GNE e o SQS-TM1, tá, gente? Então, ficar atento, né, a esses casos em que você faz o exame de ELA e que eventualmente parece ter um componente miopático sobreposto, uma coisa desse tipo, porque isso pode realmente, na verdade, não ser, né, um erro técnico, ou, enfim, pode ser um fenômeno real, e nos direcionar, então, para esse tipo de diagnóstico dessas chamadas proteinopatias multissistêmicas, né. Bom, eu vou falar rapidamente, né, quer dizer, não é muito foco da aula, mas só lembrar que nas doenças do neurônio motor, né, com apresentação espinhal e assimétrica, né, particularmente quando a gente lida com adolescentes, naturalmente deve ser lembrada a questão da doença de Hirayama, né, então é uma doença que tipicamente tem esse padrão de atrofia unilateral, privilegiando aí os miótomos C7, C8, T1, né,
eventualmente pode ser bilateral, mas quando tipicamente é assimétrico, né? E, por definição, existem algumas características que são importantes do ponto de vista clínico, né? É uma doença que progride localmente, mas não de maneira generalizada, e esse período de progressão, ele, por definição, ele é inferior a 5 anos, né? Clinicamente, a gente observa o padrão de atrofia chamada de oblíquo, né? Porque poupa o bráquio radial, que tem uma inervação miotômica, como a gente sabe, C5, C6, e duas características importantes, né? O mini polimioclônus, aquele tremorzinho fino de extremidade, que pode frequentemente estar presente no membro afetado. E uma característica também importante do Hirayama é a chamada paralisia do frio. Esses pacientes tipicamente descrevem uma piora da fraqueza de mão quando essa mão é resfriada, por exemplo, colocada em contato com gelo, né? Então, são dicas importantes de anamnese. E uma dica importante para o Hirayama também, que a gente precisa lembrar, é essa questão da imagem, né? Particularmente quando a gente faz a imagem de coluna cervical em flexão máxima, né? Porque a gente pode se deparar em muitos pacientes com essa evidência de compressão anterior da medula, né? E isso seria daí uma dica radiológica para pensar na possibilidade da doença de Hirayama. Muito bom. Então agora a gente parte, né, volta para o nosso fluxograma e vamos agora discutir um pouquinho as doenças do neurônio motor, né, com a apresentação inicialmente espinhal, né, mas simétrica, com acometimento simétrico, né, dos dois lados do corpo, direito e esquerdo. Então, nesse grupo, é importante a gente fazer aqui uma outra pergunta para abrir, né, fazer o nosso diagnóstico diferencial, que é a pergunta sobre alteração sensitiva, se está presente ou não, né? Quando a gente tem uma alteração sensitiva evidente, então, essa combinação, ela nos direciona para a doença de Kennedy, né? Então, essa combinação de atrofia, um quadro de doença do neurônio motor espinhal, simétrica, combinado com alteração sensitiva, é uma assinatura importante para o Kennedy. Então, vejam, aqui é um caso, né, ilustrativo, nosso lado do serviço. Ó. Então, de novo, um homem de 47 anos, né, a queixa inicial desse paciente era dor lombar e fraqueza, quando ele nos procurou inicialmente. Uma história muito longa, né, 20 anos de lombalgia com ritmo mecânico, mas nos últimos 10 anos ficou evidente, então, o componente realmente neurológico, ele tinha fraqueza muscular, dificuldade para subir escadas com caráter progressivo, né, e no último ano, né, ficou evidente a disfagia, principalmente para alimentos sólidos. Tá? De história familiar, o que era evidente é que ele tinha um sobrinho com quadro semelhante, né, embora mais jovem, mas ele já tinha alguns sintomas, e esse paciente ele tinha um CK, né, elevado aí cerca de 4, 5 vezes o valor de referência, próximo de 1.000. Né? Então, gente, o estudo de condução desse paciente, vocês estão vendo aqui nessa tabela. Né? Então, o que é que chama a atenção? Do ponto de vista motor, né, de acordo com a referência do nosso laboratório aqui, não tinha grande alteração de amplitudes motoras, né, embora tivesse algumas velocidades de condução ali limítrofes, né, em membro inferior, mas notem que esse paciente ele tinha o quê? Uma alteração de condução de fibras motor, de nervos sensitivos, né? Então, uma queda de amplitude de medianos, de ulnares, né, e de surais, tá certo? Mas preservando as velocidades de condução. Então, claramente, aqui não se tratava de uma doença puramente motora, a gente via, né, esse acometimento sensitivo, e aqui, quer dizer, era difícil de definir claramente se era uma polineurosensitiva, né, ou se realmente era uma ganglionopatia sensitiva, porque em grande parte era simétrico, né, e aparentemente tinha um gradiente, né, de pior em membros inferiores. Mas no exame de agulha desse paciente, o que chamava a atenção da gente, né? Então, muita desnervação, né, como vocês veem aqui, desnervação ativa em musculatura paravertebral torácica e lombar, língua, né, esternocleidomastoide, tudo desnervado. Então, são músculos, né, que a gente sabe que tem uma especificidade maior para uma doença do neurônio motor, né? Desnervação importante também, né, ativa no quadríceps, nos gastrocnêmios. Mas a característica desse doente era o quê? Em vários músculos, né, CRDs, né, como a gente está vendo aqui, tá certo? E mioquimias também presentes, além de um padrão, né, de remodelamento, um padrão sugestivo de desnervação crônica em praticamente todos os músculos que foram testados, né? Então, aqui é uma amostragem do traçado da língua desse paciente, né? Vocês veem, então, ondas positivas e fibrilações, é evidente, tá certo? E esse paciente, ao final, teve um diagnóstico genético molecular feito aqui pela gente de doença de Kennedy, né? Então, é uma doença que é clássica neuromuscular, né, gente? Na verdade, é a atrofia muscular bulboespinhal ligada ao X, tá certo? E ela, do ponto de vista genético, ela é semelhante a outras doenças, né, que a gente também conhece bem, como a doença de Huntington e algumas ataxias espinocerebelares,
ela é uma doença por uma expansão de um trinucleotídeo CAG, só que caprichosamente, no caso do Kennedy, né, essa expansão, ela se localiza no gene que codifica o receptor de andrógeno. Então, é por essa razão que o Kennedy é uma doença fundamentalmente de homem, né, ligada ao X, e ligada ao receptor de andrógeno, e uma característica que permite, né, a suspeição clínica do Kennedy é a combinação de sinais de neurônio motor inferior com evidências, né, de falência androgênica, né? Lembrando, gente, que aqui nós estamos falando de uma falência androgênica não porque não tem testosterona circulante, muito pelo contrário. Os níveis séricos de testosterona, em geral, são normais, mas existe uma falência de ativação porque o receptor é mutante. Então, a testosterona liga no receptor, mas ela não consegue ativar, né, a sinalização intracelular. Então, é como se fosse uma resistência periférica à ação da testosterona. Então, a dica do ponto de vista neuromuscular é o quê? É um quadro de neurônio motor inferior, né, portanto, com fraqueza proximal e, né, com acometimento muito marcante de face e de língua, tá? Uma dica que eu sempre comento com os residentes, eu acho que vale, né, quer dizer, é uma coisa válida, é a presença de fasciculações proeminentes na face. Então, lembrem, gente, que a ela, né, embora seja muito rica em fasciculações, caprichosamente a gente vê pouca fasciculação na face em pacientes com ela. E isso, então, acaba sendo uma dica interessante, porque no Kennedy acaba sendo o contrário. A gente vê muitas vezes pouca fasciculação em membros, e por outro lado, a gente vê muita fasciculação em musculatura de mímica facial, né? Sintomas sensitivos, geralmente negativos, né? Hipoestesia, são comuns no Kennedy, tá certo? De tal sorte que a base, né, quer dizer, de lesional no Kennedy, a gente sabe hoje que se trata de uma dupla neuronopatia, né? A combinação de uma ganglionopatia sensitiva, por um lado, com uma doença do neurônio motor inferior, por outro lado, tá? E, finalmente, né, o tremor de extremidades, também, lembrando, né, como se fosse um mini poliomieloclonus, é uma característica muito marcante dessa doença. Então, vejam, né, quer dizer, eu comentei com vocês os sinais de falência, né, androgênica periférica. Então, alguns sinais disso são a ginecomastia, e aqui, gente, é uma ginecomastia verdadeira, existe aumento do tecido glandular mamário, não é só aquela falsa, né, ginecomastia que acontece em pacientes, por exemplo, que têm atrofia de peitoral, né. Esses doentes, em geral, têm perda de pelos, né, muito evidente, e, em geral, a gente pode observar, inclusive, uma diminuição do volume do testículo, né. É muito marcante a atrofia da língua, tá certo? Eu acho que muitas vezes, inclusive, é mais proeminente do que a atrofia de língua vista na ELA, né? Então, é uma dica importante. E uma característica clínica também importante é o acometimento de musculatura, né, de inervação trigeminal, então, levando ao chamado jaw drop, né, ou queda do queixo. Então, esses doentes, eles não conseguem efetivamente fechar a boca, porque não tem força residual no masseter, né? Então, gente, a nossa experiência aqui na Unicamp, a gente tem, isso aqui foi de 2019, eu acabei não atualizando, mas a gente hoje deve ter em torno de 9 casos com diagnóstico molecular de Kennedy, né? Então, só para vocês terem ideia em termos de perfil geral, esses pacientes, quando a gente avaliou em 2019, eles tinham a idade, na avaliação, de 50,7 anos, mas a idade de início desses doentes foi em torno de 41, né? Então, é uma doença tipicamente de homens, e com início, então, aí em torno dos 40 anos de idade, tá certo? Em termos de estudo de condução, então, a normalidade no estudo de condução motora, ela não é tão frequente, apenas 3 dos 7 pacientes naquela época tinham alguma alteração do estudo de condução motora, mas, paradoxalmente, olha só, 6 dos 7 pacientes, eles tinham evidência de alterações no estudo de condução sensitivo, tá? E no exame de agulha, todos tinham alteração, e uma coisa importante, quer dizer, 2 dicas importantes. Todos tinham evidência de denervação em musculatura facial e masseteriana, e todos tinham uma proeminência muito grande de CRDs, né, das descargas aí pseudomiotônicas, tá? Um outro achado que também a gente teve a oportunidade de avaliar nesses doentes foi a avaliação autonômica, né, com o estudo do intervalo, a variabilidade do intervalo RR, e também ficou evidente, né, que vocês veem aqui, então, nesse quadradinho aqui em salmão, né, ou em rosa, né, então, vários pacientes tinham anormalidade no índice de Valsalva, na razão 3015. Então, talvez, né, o mais apropriado seja a gente falar em Kennedy, na verdade, como sendo uma tripla neuronopatia, né? Uma neuronopatia, na verdade, sensitiva, motora e autonômica, né? Então, é uma doença realmente muito abrangente em termos de acometimento do sistema nervoso periférico. Bom, então nós estamos agora na reta final, né? Seguindo o nosso flowchart.
eu vou agora discutir um pouquinho com vocês pacientes, então, que têm uma afecção espinhal, simétrica, né, mas sem alteração sensitiva evidente, né, do ponto de vista clínico. Então, nesse caso, a gente precisa, então, abrir a última chave de diagnóstico diferencial, e aqui é definir se eu tenho um acometimento que é predominantemente distal ou predominantemente proximal, né? Então, quando o acometimento, quer dizer, predominante, ele é de natureza distal, eu estou diante, então, das chamadas DHMNs, né? Ou as Distal Hereditary Motor Neuropathies, né? E aqui, de novo, é um caso nosso aqui do serviço, tá certo? Esse aqui é um garoto, tinha 13 anos quando a gente viu pela primeira vez, e veio trazido pela mãe com a história de dificuldade para andar e de pés tortos. Acho que fica fácil de ver aqui nessa imagem, né? Pés cavos aqui, dedos em martelo, né? Então, lembrando aquele famoso pezinho que a gente vê no paciente com Charcot-Marie. E a história desse garoto, né, era uma história de marcos motores de desenvolvimento normal, mas a partir dos 6 anos de idade, né, os pais notaram uma alteração de marcha lentamente progressiva e que veio associada com quedas frequentes e deformidades com caráter progressivos nos pés. Ele negava de maneira veemente queixas sensitivas, né, e tampouco a gente encontrou nada sensitivo no exame físico desse paciente, né. Então, aqui a gente tem o perfil do estudo de condução desse garoto, né? Então, aqui vejam que a condição sensitiva dele é absolutamente normal, né, em termos de amplitude e velocidade de condução, e por outro lado, a gente tem uma alteração muito evidente aí, né, no estudo de condução nervosa motora, né, então, medianos e ulnares aí relativamente, né, preservados, mas uma queda de amplitudes e de velocidades aí nos nervos de membros inferiores. Portanto, um padrão motor, né, exclusivo, um padrão axonal e claramente aí distal, né. Aqui a gente tem, então, a agulha desse paciente, né, então um padrão de remodelamento com rarefação de potenciais, né, distalmente, e esse paciente, ao final, teve um diagnóstico genético molecular de uma DHMN, né, de uma neuropatia hereditária motora distal, relacionada com o gene sigma-1, né, que é um dos genes que causa esse tipo de apresentação clínica. Então, gente, esse é um grupo que muitas vezes a gente acaba não discutindo muito, né, acaba passando um pouco ao largo, e eu acho que vale a pena ser lembrado aqui. Então, a atrofia muscular espinhal distal é uma doença que, na prática, na verdade, não se, embora seja uma doença do neurônio motor inferior, ela acaba, na verdade, não se confundindo muito com ela, né, por conta da evolução, por conta do padrão de acometimento, enfim, clínico desses pacientes, tá certo? Mas é uma doença que enfim, tem, né, como característica básica, né, essa disfunção do neurônio motor inferior. E o que é que chama a atenção, né? A fraqueza de predomínio distal, né? Então, isso é importante por quê? Porque permite a distinção das neuropatias hereditárias motoras distais, por exemplo, da atrofia muscular espinhal clássica, né, 5Q, né, que está tão em moda ultimamente por conta dos tratamentos aí novos que têm chegado. E, por outro lado, é importante frisar que as neuropatias hereditárias motoras distais, elas têm, por definição, uma preservação sensorial, e isso permite o quê? O diagnóstico diferencial entre essas doenças e o Charcot-Marie axonal tipo 2, né? Então, embora o fenótipo do pé e da perna lembrem muito um Charcot-Marie, a grande dica é o quê? É que no Charcot-Marie a gente vai ter, por definição, alteração no estudo de condução sensitiva, enquanto que no DHMI a gente vai ter, por definição, uma preservação, né, da função sensitiva. Então, esse grupo, gente, é um grupo que, embora raro, é muito heterogêneo, né? Nós vamos ter, na verdade, pacientes que têm, por exemplo, um acometimento distal, mas que abre, por exemplo, nas mãos e não nos pés, tá certo? Como a gente vê na figura A, por exemplo, aqui. A maior parte dos pacientes tem um acometimento distal em membros inferiores, mas mesmo nesses que têm acometimento predominantemente distal nos pés, pode haver em algumas doenças, em alguns genes, a predileção pela musculatura, na verdade, posterior, então atrofia inicialmente de musculatura, né, do tríceps sural, enquanto que em outros, né, tem aquele padrão mais clássico de atrofia predominante em loja anterolateral, tibial anterior, tá? Então, enfim, aqui são vários genes, eu não vou falar sobre todos eles, né, mas é importante entender como sendo aí um grupo de diagnóstico diferencial importante. Eu acho que vale a pena fazer um único reparo, gente, aqui nesse grupo, né, que eu queria comentar com vocês, que é o gene chamado sinaptotagmina 2, ou SYT2, tá certo? Então, esse é um dos vários genes ligados com as DHMNs, né?
Então, observem que a figura clínica, né, mostra um pezinho, enfim, cavo, com dedo de martelo, né? Uma atrofia muito típica de Charcot-Marie, né? Então, esse padrão que a gente vê aí, né, de garrafa de champanhe invertido, tá certo? E como vocês veem aqui no heredograma, né, um padrão de herança autossômico dominante. Bom, até aqui sem novidade, né? Quer dizer, a clínica e heredograma são iguais às várias outras formas de DHMN. Mas qual é a relevância desse gene? A relevância é eletrofisiológica, tá, gente? Então, essa forma de DHMN ligada com esse CYT2, ela, na verdade, embora pareça, né, um Charcot-Marie, uma doença do neurônio motor, ela, na verdade, é uma doença da junção. Então, esses pacientes observem que eles têm um padrão de incremento, né, quando a gente faz a contração breve, né, por 10 a 15 segundos, ou quando a gente faz a estimulação aí tetânica, né, com frequência alta. E isso é importante por quê? Porque esses pacientes, na verdade, eles podem ser tratados, né, com medicamentos que a gente usa para as doenças de junção neuromuscular pré-sinápticas, como, por exemplo, o 3,4-DAP, né? Então, é uma forma rara, mas a gente deve ficar atento e, eventualmente, quer dizer, sempre que a gente pega um paciente com esse padrão de DHMN, né, eu acho que é interessante e é prudente fazer essa testagem para ver se tem realmente esse incremento aí pós-contração breve, tá certo? Então, é uma dica aí que fica para esse tipo de gene. Bom, e nós estamos agora indo para a reta final, né, já da apresentação, e agora então eu vou falar do meu último grupo, né, que é o grupo das atrofias musculares espinhais, né. Então aqui eu estou falando de doenças do neurônio motor, que tem uma apresentação espinhal, simétrica, sem acometimento sensitivo, e cujo acometimento é predominantemente proximal, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma paciente nossa do meio ambulatório, né, uma moça de 29 anos, fraqueza proximal, sobretudo de membros inferiores, né, muito mais do que membros superiores, com evolução lenta ao longo de 10 anos. Então, observem que, assim, ela realmente não consegue levantar da cadeira, né, sem utilizar o apoio dos braços. Então, né, simulando, inclusive, um levantar miopático, né, um sinal de Gowers. Então, é curioso porque esses pacientes, né, eles frequentemente são misdiagnosed, né, quer dizer, eles são rotulados como miopatas, tá certo? E, na verdade, a gente sabe que não são. Esses doentes, eles têm uma doença neurogênica, né, que causa uma fraqueza proximal, principalmente crural, tá? Essa mesma paciente, né, examinando com mais detalhe, aqui o vídeo acho que acabou não rodando, mas, enfim, a gente tem aquele tremorzinho de extremidades, né, que é o mini polimioclonus. Então, essa combinação, né, de uma doença do neurônio motor inferior, né, com esse padrão de acometimento aí predominantemente proximal e com esse tremor de extremidades, a gente deve ficar atento, porque, na verdade, não deve ser uma miopatia, deve ser uma doença do neurônio motor inferior, uma forma de atrofia muscular espinhal, né. Aqui a gente tem, então, o exame de agulha dessa paciente. Então, observe aí um padrão, né, tipicamente de uma desnervação crônica, né. E essa paciente, gente, ao final, ela teve um diagnóstico confirmado de atrofia muscular espinhal 5Q, né, ligado com o gene SMN1, né, uma forma tardia, uma forma do tipo 4, tá? Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que muitas vezes, que também não se confunde tanto com ela, né, ele faz o diagnóstico diferencial muitas vezes mais com a miopatia, mas cada vez mais é uma condição que a gente precisa ficar atento por conta das possibilidades que hoje existem de tratamento aí modificador de doença, né? Bom, e lembrar, quando a gente fala de atrofia muscular espinhal, não é só a 5Q, a gente tem outras formas de atrofia muscular espinhal, né? Então, eu vou encerrar, que acho que é o último caso que eu queria trazer para a discussão hoje, é o caso 6, e também foi um caso que eu acho que foi muito ilustrativo aqui para a gente. Então, vejam, era um senhor que chegou para a gente, no caso novo, com 54 anos, com a queixa de alteração de marcha, né? E aqui vocês têm meio que assim os milestones desse paciente, né? Então, em abril de 2012, ele começou a perceber dificuldade para subir escadas, né? Então, tipicamente uma fraqueza proximal. Cerca aí de pouco mais de um ano depois, a alteração de marcha, mesmo em plano, ficou mais evidente. 2 anos depois, quedas ficaram mais frequentes, ele passou a ter realmente a necessidade de apoio, né, para caminhar. E quando chegou para a gente, em 2016, além desses sinais e sintomas aí de fraqueza de membros inferiores, já era evidente uma fraqueza de membros superiores também, tá? Então, esse paciente veio encaminhado para a gente, né, no sistema de referência, com a hipótese clínica de uma miopatia, de uma doença primariamente muscular, né, e veio, inclusive, encaminhado para biópsia aqui no nosso serviço, tá? Então, vejam, gente, esse paciente, ele está aqui ilustrado nessas duas imagens, tá?
Então, vejam, na primeira imagem aqui da esquerda, o que é que a gente percebe que chama atenção? Embora seja um indivíduo magro, né, um paciente magro, observem que ele tem uma clara protrusão da parede abdominal anterior, né? Então, ele tem como se fosse literalmente uma hérnia abdominal aí, uma fraqueza muito importante de musculatura de reto abdominal. Então, isso aqui não é obesidade, muito pelo contrário, ele tem o quê? Uma fraqueza, uma hipotonia muito evidente dessa musculatura, inclusive com o sinal de Beaver, né? É evidente. E aqui vocês observam esse paciente caminhando, né? Então, observem que a marcha dele, ela é uma marcha que lembra realmente uma marcha miopática, né? Um padrão acerino, né? Uma báscula de quadril, né? E realmente muito característico. Então, enfim, quando a gente viu esse paciente, a gente ficou realmente um pouquinho intrigado com esse fenótipo dele, né? Essa barriga proeminente, essa marcha aí meio esquisita, tá certo? E aí fomos atrás de investigar, né? Então, começou tudo com a eletromiografia, né? E o que é que ficou evidente para a gente? Primeiro, que não era realmente uma miopatia, né? Observem que ele tinha evidência, né, claramente de rarefação do traçado, né? E uma coisa importante, quer dizer, era desproporcional o grau de desnervação que ele tinha no reto abdominal. Então, potenciais extremamente remodelados aqui, potenciais com mais de 10 milivolts, tá certo? E além dessa musculatura de reto abdominal, a gente também via sinais de desnervação em musculatura proximal de membros inferiores. Então, esse doente, assim, a gente acabou correndo atrás de investigá-lo, né? E aí apareceram alguns dados novos que, no final, foram bem importantes para elucidar o diagnóstico desse paciente, né? Então, ele, na verdade, ele depois nos contou que tinha uma história familiar, isso aqui é o aerograma desse paciente, né? Então, vejam que, assim, ele tinha uma irmã mais nova afetada, né? Com um quadro, enfim, muito semelhante ao dele, e o pai desse paciente, ele também tinha um quadro de fraqueza muscular proximal. Finalmente, né, o último dado aí que eu acho que foi importante, esse paciente, ele vinha da zona da Mata Mineira, né? Ele vinha da região ali próxima ali de Juiz de Fora, né? E esses dados de um padrão realmente neurogênico, com história familiar positiva, padrão autossômico dominante, e proveniente dessa região, então fez a gente pensar, então, na possibilidade de VAPB, né? E, de fato, né, foi o que esse paciente acabou tendo como diagnóstico final comprovado, né? Então, a gente fez o estudo genético desse paciente, e ele, então, era portador, né, dessa variante, que é a variante 166CT, que é a variante que basicamente está presente em todos os pacientes brasileiros que têm a doença do neurônio motor associada com o VAPB, né? Aqui vocês veem também na eletroforese, né? Pacientes aí que têm essa mutação, tem essas duas bandinhas aqui evidentes, e isso depois foi confirmado também na irmã desse paciente, e foi confirmado no pai dele, né? Então, gente, essa é a apresentação clássica, né, da ELA familiar ligada com o gene VAPB, tá? Então, na verdade, embora ela tenha o rótulo de ELA familiar tipo 8, né, vocês veem que, na verdade, o fenótipo ele é um pouquinho diferente da ELA clássica, né, porque ele tem esse padrão de acometimento, na verdade, simétrico, proximal nos membros inferiores e com esse acometimento desproporcional da musculatura do reto anterior do reto abdominal, né? Então, voltando àquele slide que vocês viram já anteriormente, né, essa é uma forma de ELA que, enfim, é importante pela prevalência, né, quer dizer, é o gene mais comum, particularmente aqui na região sudeste do Brasil, e, enfim, lembrando desses dados fenotípicos que vocês acabaram de ver, a gente consegue muitas vezes ter a suspeição, já direcionar, inclusive, para a questão do teste genético, inclusive, né. E o VAPB, né, além do que a gente acabou de ver, ele também tem uma característica interessante, que é a desautonomia, que é muito proeminente nesses pacientes. Os primeiros trabalhos nesse sentido foram feitos lá pelo professor Wilson Marques, lá em Ribeirão, né? Então, já há alguns anos ele já mostrava isso. E aqui a gente tem dados nossos também, basicamente confirmando, né, e ampliando essa desautonomia. Então, observem que nos pacientes com VAPB, né, comparado com os pacientes com saudáveis, pareados, né, os controles, a gente tem uma alteração importante de produção de suor, avaliado pelo QSART, né, pelo teste quantitativo de produção de suor, em todos os níveis que foram testados, membro superior, na região de membro inferior proximal e mais distal, né? Além disso, nesses pacientes frequentemente tem alteração de hábito intestinal, podendo fazer diarreia por desautonomia, podendo fazer alteração de controle de função vesical e podendo fazer, inclusive, disfunção
erétil, né, nesses pacientes. Então, essa combinação de um quadro simétrico, proximal e membros inferiores, né, com fraqueza do reto abdominal e com muita desautonomia, isso, sem dúvida nenhuma, a gente deve guiar a gente para a possibilidade de uma doença do neurônio motor ligada com o gene VAPB, né. Então, com isso, a gente meio que fecha, né, esse fluxograma que eu propus, né, e aqui nos dá uma ideia um pouquinho realmente como tentar enquadrar, né, as doenças do neurônio motor, incluindo, obviamente, as formas genéticas, tá certo? Então, meio que assim, ó, esse último quadro, gente, é um quadro um pouquinho poluído, né, tem muita informação, mas eu acho que, de certa forma, ele meio que resume, né, algumas das principais formas genéticas e não genéticas de doença do neurônio motor e as dicas que a gente pode ter do ponto de vista clínico, de um lado, e do ponto de vista de eletromiografia do outro, né? Então, vejam, por exemplo, LAC9-ORF, né, que é um dos tipos mais comuns geneticamente determinados. Dicas clínicas, a demência frontotemporal e a herança autossômica dominante. E no caso da eletromiografia, a denervação bulbar precoce e muito proeminente, né? Síndrome FOSM, como a gente já viu, né, é uma doença que tem o início crâniofacial. Então, a dica aqui é a fraqueza e a dormência na face e depois um padrão descendente, lentamente progressivo, né? E na eletromiografia, a dica é a denervação de musculatura facial e de musculatura de trigêmeo, né, masseter particularmente, e a alteração muito precoce do blink, né? As proteinopatias multissistêmicas, né? Então, eu comentei com vocês daquele gene que a gente teve a oportunidade de caracterizar, a Nexina 11, né? Mas existem outros genes também que estão aqui nesse grupo. Então, aqui, do ponto de vista clínico, é essa combinação de vários fenótipos, né? ELA, DFT, doença de Paget do ósseo, e alterações musculares, tá certo? E a dica na eletromiografia é o padrão combinado, o padrão misto, né? No mesmo amostragem de agulha, nós vamos encontrar evidência de doença miopática e neurogênica crônica, né? Doença de Hirayama, né? Então, o padrão de adolescentes, né, com acometimento assimétrico dos membros superiores, e essa denervação, né, de padrão crônico em miótomo C7, C8, T1. A polio, né, embora a gente não tenha falado aqui, mas acho que vale a pena lembrar, o sequela de polio, a gente tem uma atrofia assimétrica, e acho que a grande dica em termos de eletromiografia são os potenciais remodelados de uma maneira extrema, né? São os potenciais de unidade motora gigantes, né? Com, às vezes, com amplitude maior do que 20, 25 milivolts, né? O Kennedy, né? Então, a ginecomastia, a oligospermia e essa herança ligada ao X, e no exame de eletromiografia, a dupla neuronopatia, né? E muitas CRD e muita mioquimia, né? No caso da atrofia muscular espinhal, né, a fraqueza de membros inferiores proximal e simétrica, né, a denervação difusa, e no caso do VAPB, lembrar de picar e avaliar o reto abdominal, porque ali a gente vai ter realmente um músculo que é muito afetado, muitas vezes de maneira desproporcional ao que a gente vê no caso das pernas, tá? E, finalmente, as DHMNs, né, as neuropatias hereditárias motoras distais, o aspecto clínico que lembra um Charcot-Marie e a eletromiografia com esse padrão de denervação de predomínio distal, né? Então, gente, eu encerro aqui. Queria agradecer o nosso grupo aqui na Unicamp, né, o FAPESP, o CNPq, e agora acho que tem um tempinho para as perguntas, né? Eu acho que a gente pode seguir aí com a discussão, tá? Então, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Marcondes, pela excelente aula. Em relação às perguntas aqui, a Raquel está só elogiando, né? Aula incrível, obrigada por ter cuidado de sempre com uma didática impecável. Parece até fácil, né? Mas não é mesmo. Grande abraço. O Pedro Reis pergunta, né? Na ELA familiar, inicialmente, faço o teste do C9-ORF 72 e VAP-B. E caso não tenha a mutação, continua o sequenciamento? Acho que essa é uma pergunta legal do Pedro. Então, assim, Pedro, eu acho que é isso mesmo, tá certo? Porque é importante o seguinte, como a gente viu aí, ó, no Brasil, VAPB e C9 são as duas formas mais comuns. Juntas, elas respondem por mais da metade dos casos de ELA familiar. E mais do que isso, o teste genético para essas duas doenças, ele é um pouquinho diferente, né? Então, o C9, ele é um teste específico para pesquisando essa expansão genética. Então, se você pedir um painel, não vai contemplar C9, por exemplo, entendeu? E o VAPB, como a gente tem essa mutação que é a mesma em todo mundo, você consegue testar de uma maneira muito fácil, né? Com a pesquisa, por exemplo, mais rápida, entendeu? Então, o que eu faço aqui, eu encorajo, né, as pessoas a fazerem, é testar C9 VAPB, se der positivo, ok, já resolveu.
Se vier negativa, aí sim, né, caminhar para um painel mais amplo ou para um exoma, entendeu? Bom, aqui temos várias parabenizando, né, pela aula, da Rita, do Otto, da Isabela e do Gabriel. Aí o Otto pergunta, né, paciente jovem com quadro grave rapidamente progressivo, além de SOD 1, alguma outra opção? Então, Otto, na verdade, assim, eu acho que a forma que eu acho assim, a forma mais grave, né, de ela familiar é, na verdade, é ligada com o gene FUS, né? Então, o FUS é um gene que, em geral, ele acaba sendo o quarto ou quinto mais comum, e ele tem duas características. Início muito precoce. Então, em geral, início, por exemplo, o meu último caso de FUS iniciou com 18 anos de idade. Então, ou seja, ela, em geral, inicia antes dos 30, muito precoce, e com evolução dramática, em geral, vai a óbito com menos de um ano de evolução, né? Além disso, uma característica muito importante do FUS é o dropped head precoce. Às vezes eles abrem com o dropped head, a cabeça já cai rápido, entendeu? Então, eu acho que num caso como esse que você está colocando, eu acho que SOD 1 logicamente cabe, né? Algumas mutações de SOD são muito agressivas, mas eu pensaria, talvez até antes do SOD, eu pensaria em FUS para esse paciente, entendeu? Mais perguntas? Então, Marcantes, mas o interessante é isso, né? A gente vê a simetria dos sintomas, né? Um quadro inicialmente bulbar, sempre perguntar se tem alguma alteração sensitiva para fazer um blink, que a gente não faz o blink o tempo todo, né? O Fosmin é raro, mas de repente perguntar para o paciente, né? Tem alguma dormência tal, para de repente um blink. E outra coisa, esses quadros mais distais, né? E outra coisa mais importante ainda é fazer uma agulha bem feita, né? Para a gente sem dúvida. ter um padrão, de repente, miopático junto, associado. Porque no final ali, assim, a gente quando faz esse diagnóstico eletrofisiológico da ela, eu acho que a gente tem que ter dois cuidados, né? Um é ter certeza que é ela e não deixar passar essas variantes que a gente acabou de discutir aqui, porque ainda que muitas delas não tenham tratamento, pelo menos você vai dar um prognóstico para o doente que é diferente, né? Então, eu acho que é mais essa ideia, assim, acho que, eu sei que foi um monte de doença diferente, mas você vê, o Blink ajuda por um lado, né? Picar o reto abdominal pode ser uma dica importante para outro, entendeu? Né? Enfim, então acho que essas dicas que eu acho que acabam sendo úteis para a prática nossa do dia a dia aí, né? Não, é interessante, né? Porque a gente, né, para fazer o nível, né, torácico, muita gente escolhe o paravertebral, mas seria interessante até escolher o reto abdominal, que é mais exato, fácil. Exato. O paravertebral tem aquela nuance, né, de paciente mais idoso, você pode ter uma denervação ativa, e o reto abdominal você consegue, de repente, ele está muito mais reservado que os outros, de repente, pensar em outra coisa, né? Exatamente. É isso. Acho que ela me levantou a mão aí, né? Eu queria fazer uma perguntinha aqui. Bom, Autorizado. agradecer a aula excelente, né? Como sempre. Agora, uma coisa... Bom, o reto abdominal é um músculo que eu gosto muito também, sempre usei muito, como também esternocleido, que eu costumo favorecer em relação à língua, que eu acho um músculo mais fácil, menos traumático para o paciente, tem o mesmo efeito para avaliação bulbar, né? Pelo menos eu imagino, isso acho que facilita, assim. Eu acho que língua seja nada demais quando a gente faz, mas existe uma pecha, né? Assim, é complicado. Repousar a língua, às vezes, é complicado. Repouso de língua é complicado. E também você falar para o paciente, você vai espetar a língua, fica um drama, né? Uma coisa, não, sabe? Que aí, para repousar mais fácil, é você fazer por baixo, aí, né? Nossa, mas você vai enfiar uma agulha aí, né? Vou. Né? Aquelas coisas. Mas a minha pergunta, na verdade, é a respeito dessa DHMN, né? Particularmente essa fórmula que você falou, SYT2, se não me engano, que tem essa característica né, de uma associação, uma doença na verdade, de junção neuromuscular, né? E essas alterações de Itolamb, você encontra em toda a musculatura, ou só na parte afetada, só onde você está encontrando afetada? É difuso, você tem em todos os músculos. Não é só, por exemplo, que o acometimento ele é mais evidente nas pernas, né? Mas mesmo nos músculos dos membros superiores também você encontra o incremento, né? Então eu confesso assim, depois que eu li isso aí, sempre que eu diagnostico um DHMN, eu vou lá e faço, pelo menos a contração, né, rápida e revejo. Mas até agora eu não achei nenhum. Então, deve ser super raro, mas enfim, né? Se a gente achar alguma vez, vai ser interessante, né? Nesses casos, talvez o motor também seja igual ao Itolamb, né? Você vai
vai estimulando para pegar o CEMAP, ele vai caindo, né? Exato, Então, já exato, bem exato, semelhante. exato. O Fabrício Borba está perguntando aqui. Boa noite, professor. Quais dos índices o senhor vê maior valor na prática não acadêmica? Split hand, índice neurofisiológico, algum essencial? Bom, Fabrício, bom, até seria bom ver o que ele acha também, né? Acho que eu vou, mas assim, eu acho que na verdade, assim, esses índices eles se propõem a coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o índice neurofisiológico é muito simples de fazer, a gente gosta de fazer, né? Aqui na Unicamp e tal, mas ele é um índice para follow-up, né? Para você ver progressão de doença e tal, né? Então, acho que para isso até ele tem o seu valor, eu acho que ele não exige tanto treino como, por exemplo, né, o Muni, o Munix, que a Lia conhece bem. Agora, por exemplo, o split hand é diferente, né? O split hand é um índice que tem um valor para diagnóstico, né? Então, split hand, você vê que você tem, né? A partir do cutoff lá, de 5.4, você tem, quer dizer, uma chance de que seja realmente ela e não outra doença do neurônio motor, entendeu? Então, eu acho que mais do que, quer dizer, eu acho que depende muito do que você quer responder. Se a pergunta é qual usar para fins de diagnóstico, eu diria o split hand, tá certo? Agora, se for para um follow-up de acompanhamento de paciente, aí vai depender muito da sua experiência, né, e da sua vivência. Talvez o Munix seja hoje, talvez o que eu acho que é mais, né, vamos dizer assim, o mais acurado, né, para follow-up, mas, por exemplo, o índice neurofisiológico eu acho que tem um valor bom, assim, né, e é muito mais fácil de fazer, é muito mais amigável, entendeu? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Não sei o que ele acha, o Alami, o A Fernando, gente já mas... tem os parâmetros, né, do índice neurofisiológico, né, Índice neurofisiológico é fácil, eu costumo usar, acho muito bom. Assim, a deficiência em ala bulbar, né? Uhum, Aí você não consegue acompanhar a evolução. uhum. Mas ainda assim eu acho um negócio bem interessante e como você disse, é muito prático, né? Muito mais fácil, né? Não requer experiência da Lia para fazer. Uhum. Mas acho que o Munix tem sido mais usado, né, do que o Muni. O Muni foi no início, né, aquela febre lá, mas eu acho que o mais é isso. E sobre estimulação magnética transcraniana, Marcondes, que... Olha, ali, assim, a gente não tem experiência por aqui, né? Espero que a gente consiga em breve aí, né? Não, porque o Denizé está trabalhando com essas coisas lá, né? Mas assim, ó, a questão da estimulação magnética, eu acho que é um negócio super interessante, assim, né? O grupo lá de Sydney, né, do Kirner, né, do Vuccic, né, eles têm mostrado que, na verdade, assim, a primeira alteração neurofisiológica que você consegue detectar em paciente com ela é uma hiperestabilidade do giro pré-central, né? Então, você consegue ver que esses pacientes, assim, mesmo quando você faz choques pareados, você não consegue silenciar o segundo estímulo ali, né? Então, isso parece ser um negócio super legal para diagnóstico, inclusive, né? Como uma coisa precoce e tal. Agora, enfim, eu acho que, enfim, para isso você precisa ter experiência, né? Fazer e ganhar o know-how. Porque lembrando que não é o potencial evocado motor clássico, né? Não é isso, né? Isso aí a gente, né? Eu acho que até tem colegas que já têm experiência aqui, mas isso aí que ele se propõe a fazer é um estudo de excitabilidade cortical, nos moldes do que ele faz lá com o tracking threshold, né? Na periferia. Então, exatamente. Então é um negócio super bacana. Eu assim, fico morrendo de vontade de tentar fazer isso, né? Mas, enfim. Você tem status diagnóstico de comprometimento do neuromotor superior e inferior, né? Sim. Então, num exame só. Vamos perder o emprego aqui, todo mundo. Mas é isso, Fernando. Então, Marcões, olha só, querido. Super parabéns aí. Excelente apresentação. Obrigado, Fernando. Você tem familiaridade com esse painel da Mendelix? Tem, Fernando. Eu sei que, por exemplo, que a C9-ORF, né, está fora. E está né? fora, Exatamente. exato, está fora. Então, eles cobram assim, eles cobram cerca de R$ 2.800 só pela C9-ORF e mais uns 5.000 e alguma coisa pelo resto. Mas o que inclui esse resto? Essa VAPB, por exemplo, tá? Entra. Porque assim, por exemplo, se você tem uma hipótese assim, olha, parece um VAPB, você poderia pedir o teste só para o VAPB, que é muito mais barato, porque é uma maneira, do ponto de vista laboratorial, mas é muito fácil de fazer. Fazem isso? Se você você pode pedir só a mutação dirigida do VAPB, entendeu? E esse é uma coisa que sai assim na casa de sei lá, 200, 300 reais, entendeu? É baratinho em alguns laboratórios, né?
Agora sim, quando não tem esse fenótipo, né, que é tão específico, que pode ser vários genes, aí tem que ir realmente para o painel, e aí no painel o BPB está incluído, entendeu? Então, nesse caso, o painel contempla. O que o painel realmente perde são as expansões, né? Então, por exemplo, ele não pega o C9-ORF, aquele gene que eu comentei lá no começo, né, daquele de predisposição, que é a taxina 2, pega, entendeu? Então, Entendi. tem esses genes aí que são expansões e tal, aí realmente você tem que ele não cobre, né? Entendeu? Entendi. Posso, tem uma dúvida, né, assim, meio de genética, quer dizer, Claro. de genética, eu sei, é o seguinte, como é que você tendo uma mutação num intron, né, como é o caso da C9-ORF, né, como é que ela passa, por exemplo, como é que na maturação do RNA mensageiro ela não é eliminada? Uhum. O que Então, Fernando, explica isso? é assim, ó, no caso do C9, assim, tem Ah, alguns mecanismos, o que é mais aceito hoje, assim, ah, é um negócio que chama, uma alteração no splicing, né? Então, o que acontece? Quando você tem a expansão do C9, é uma expansão bem grande, né? É um pentanucleotídeo, são cinco nucleotídeos, são que 6, se, não? Acho que é um hexa, né? Mas não é um é. GGG, são seis. São É um, 4 GCC, né? Mas tudo bem. é Vamos. isso aí. Então, o que que acontece? O fato é que aquela expansão, quando você tem a formação do pré-RNA mensageiro, Sim, isso vai no pré-RNA mensageiro. sim, E na hora do exatamente. splicing, o aparelho as enzimas que fazem, né, quer dizer, ali a Ah, retirada dos introns, elas ah, acabam ancorando em pontos anormais. E acabam, tá. então, dentro do RNA maduro, entra um Sei, pedaço de intron, entendeu? E aí entendi. Vai forma, junto e aí o. forma um RNA mensageiro que a gente chama de hairpin. Ele faz como se fosse uma dupla fita, que eles têm umas ligações. E esse Sim, RNA, eu e vi esse, e isso. esse RNA mensageiro com hairpin, ele não consegue passar pelos poros da membrana nuclear. Então fica Hum, cheio de RNA mensageiro mal formado dentro do núcleo. Então você acaba com isso, quer dizer, inviabilizando esse processo de passagem do RNA mensageiro para o citoplasma, entendeu? entendi. Então esse acaba sendo o mecanismo mais provável, né? Tá bom. Marcondes, a Isabela pergunta se sabe onde pedir esses testes genéticos no Rio de Janeiro. Pela... Nossa, bom, assim, eu sei que vários desses laboratórios que mexem com genética molecular, eles têm acesso, inclusive você pode mandar, eles mandam o kit, né, Claro. à distância e tudo, A né? Mendélix faz A isso. Mendelix faz isso, eu acho que o Invita e faz, acho que o próprio Pergunta, e o painel da Invita? o painel da Invita, assim, a gente tem até usado aqui, acho que é um bom painel, assim, acho que, se eu não me engano, acho que são 20 genes, né? Então, assim, acho que esses mais novinhos aí, acho que não tem todos ainda, né? KIF5A ainda não tem alguns que não tem, mas é um bom painel, e também lembrar que, realmente, como o Fernando comentou, não entra as expansões. Então, o painel da Invita não tem o C9, né? Não tem a taxina, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que é um bom painel, né? Bom, José Marcelino Fernandes, ele pergunta, né, boa noite, a respeito da DHMN, salvo engano, o artigo citado de Pensage, né, de 2017, salvo engano, os autores sugerem que esta condição não seja separada da CMT2, por conta de ter sido encontrado mutações nos mesmos genes, causando as duas condições. Você viu algo sobre isso? Na verdade, assim, ó, essas condições, elas são diferentes, né? Por definição, DHMN é motora pura, né? E CMT2 tem que ter o sensitivo. Agora, isso que o Marcelino está comentando, eu acho que é verdadeiro. Existem genes, né, que dependendo da mutação, ele pode dar um fenótipo DHMN ou um fenótipo CMT2, entendeu? Então, tem uma certa heterogeneidade genética nesse grupo aí. Mas, assim, conceitualmente, quer dizer, são doenças diferentes por conta disso, né? Porque uma tem motor puro, outra tem sensitivo e motor, né? Ele agradece, Marcelo. Uhum. Mais alguma pergunta? Lami, Fernando? Ok, eu acho que está. Esse caso que você viu no Rio aí, Fernando, que deu toda origem a essa discussão? Então, olha só. Aliás, ela tinha feito um estudo na USP. Aliás, eles. Mas, assim,
10 anos atrás, eles usam uma nomenclatura que eu esqueci para ela genética tipo não sei o quê, tipo não sei o quê. Eu confesso que não aqui lembro, mas não era a ser vinculada a um determinado gene que eu acho que nem se conhecia, né? Você lembra do qual é essa classificação que a USP usava? Porque, Fernando, bom, assim, existe a classificação, tipo, ela familiar, tipo 1, 2, 3, né? Quer dizer, você tem essa designação a partir dos números, né? Mas eu imagino que tenha sido essa classificação que eles usaram. É porque no passado, lá atrás, na época antes do sequenciamento, o que acontecia? Às vezes, a gente conseguia mapear o locus onde estava o gene, mas você não conseguia detectar qual era o gene, entendeu? Sim, sim. Então, você falava, por exemplo, era ela familiar tipo 4, ligada com o locus 18, que não sei o quê. Aí você não tinha naquela época ainda qual era o gene daquele locus, entendeu? Então, eu imagino que possa ter sido uma coisa nesse sentido. Eles tinham conseguido ali mais ou menos identificar o locus, né, e tal, mas ainda não tinham o gene identificado, entendeu? Eu imagino que possa ter sido uma coisa desse tipo, né? E a família, o esposo da paciente não quis aceitar o estudo completamente aqui gratuito da Mendelex, porque já tinha feito esse estudo uma coisa meio Fernando, doida. acho que assim, uma coisa que é importante comentar, assim, né? Nós estamos agora num momento em que, assim, por exemplo, para alguns desses genes aí de ela familiar, nós estamos já com molécula, né, específica em estudo clínico, né? Então, por exemplo, o Tofersen, né, que é um oligonucleotídeo antissenso para SOD1. Então, assim, o fase 3 acabou de acabar, né? Os resultados aí estão sendo ainda analisados e tal. Então, quer dizer, se essas coisas realmente funcionarem, a gente espera que funcionem, no curto, médio prazo, não vai ser uma coisa importante, não só academicamente, mas vai ser importante para, eventualmente, selecionar pessoas para esse tipo de terapia avançada, entendeu? Claro. Então, assim, o SOD1 é o que está mais à frente, mas já tem molécula para taxina 2 e tem molécula para o C9orf, entendeu? Entendi. Então, é tudo coisa que, assim, se tudo caminhar bem, né, funcionar e tal, é coisa, talvez, para um intervalo de tempo aí, sei lá, 1, 2 anos, talvez, né? Então, Caramba! Né? Marcondes, o Alexandre Medeiros pergunta, né? Parabéns. E já viu criança com fenótipo de DHMN com bloqueios no exame? Nossa, eu nunca vi, viu, Alexandre, com bloqueio, não. Interessante, viu? Com bloqueio, não. E essa criança, bom, precisaria ver direitinho, mas é incomum, né? Assim, pelo menos você vai ver. Assim, existem alguns. DHMN é um grande grupo heterogêneo, assim, né? Eu acabei não falando de tudo aqui, porque, por exemplo, tem uma forma que é ligada com o RINT1, que na agulha dá neuromiotonia. Então, assim, a gente tem um caso aqui com esse de RINT1. E é muito legal, assim, a agulha é neuromiotonia de A a Z, assim, você pega tudo que é músculo cheio de neuromiotonia, sabe? Tipo como você vê em Isaacs, assim. E é uma dica para essa forma que é ligada com esse gene chamado RINT1. Então, tem algumas coisas assim que a eletrofisiologia ajuda no DHMN, mas eu confesso que bloqueio de condução, daqui dos nossos casos aqui, eu não tenho nenhum. Eu não lembro de ter lido, eu vou até depois checar, viu, Alexandre? Mas, assim, de cabeça, não recordo, não. É interessante essas nuances neurofisiológicas, né? Que nem a descarga repetitiva complexa, né? Em quadros mais arrastados e no Kennedy, né? A gente vê bastante. Exato. Isso é legal, porque aí a gente consegue, na neurofisiologia, dar uma dica, né, para o colega lá, para testa tal coisa. Isso é muito legal, né? A gente tem sem dúvida. Esse fenótipo neurofisiológico, assim, né? Isso é muito legal, né? Exatamente. As vasculações periorais, né, são super típicas, né, do Kennedy. É interessante. Muito legal. Acho que é isso, gente. Alguém tem mais pergunta, Lami? A gente pode fechar, né? Preside o comitê que analisa o relatório comentário, disse que essa é uma questão de segurança. Acho que ninguém tem mais perguntas. Uhum. Marcondes, muito obrigada. Obrigada, Fernando, pelo convite aí. A gente que agradece. Acho que é isso, Alami. Muito bom, gente. Obrigadão, então.
Abraço, Boa Lília, noite. Fernando, Alami, Sandra. Abraço Até a a todos próxima. aí. Boa noite a todos. Até a próxima. Uma boa noite. Tchau.